Olá, meu nome é Demian Barcelos, eu sou pesquisador do CNPq de pós-doutorado, sou pesquisador atualmente da Universidade Federal do Paraná e da PUC Paraná e faço parte do núcleo Curitiba da rede Monitoramento Covid Esgotos desde 2021. E essa pesquisa que eu vou estar apresentando aqui para vocês, ela foi concebida a partir de nossas conversas durante as campanhas de monitoramento e análises laboratoriais. Então, nós que estamos trabalhando no projeto, ficamos bastante tempo juntos, inclusive no período de isolamento social mais restrito, que as universidades ficaram fechadas. E mesmo durante essa pesquisa predominantemente experimental, porque o monitoramento é uma etapa prática da pesquisa, a gente sempre leu muito sobre esse tema. Então, nós começamos a se perguntar e discutir entre nós como a pandemia de Covid-19 mudou a epidemiologia baseada no esgoto. A epidemiologia baseada no esgoto não é uma área do conhecimento nova. A gente pode dizer que a terminologia é recente, foi proposta em 2001, inicialmente muito atrelada ao monitoramento de drogas, e passou a ser utilizada com mais frequência a partir de 2009, mas foi apenas com a pandemia de Covid que essa terminologia se popularizou. Porém, desde a década de 90, se fala e se pratica a vigilância ambiental e epidemiológica do esgoto para monitorar a circulação de doenças nas comunidades urbanas. Não tem como falar da vigilância do esgoto e não se falar da poliomielite. Foram décadas de monitoramento dessa doença nos esgotos, que deram suporte para sua erradicação em praticamente todo o mundo. Então, a partir de todas essas discussões e nossas leituras, nós percebemos que seria importante fazer um estudo aprofundado na literatura científica para identificar evidências que a pandemia de Covid-19 realmente mudou a epidemiologia baseada no esgoto. Então, nós selecionamos alguns termos de busca, em inglês, obviamente, e fizemos uma pesquisa na base de dados da Web of Science, uma das mais importantes bases científicas que existem. Com essa pesquisa, a gente viu que havia muitas evidências que a pandemia de Covid-19 mudou a epidemiologia baseada no esgoto. Então, nossos primeiros resultados mostraram aí que cerca de 71% de todas as publicações da área ocorreram desde o início da pandemia, com 62% delas abordando o SARS-CoV-2. Antes da pandemia, a epidemiologia baseada no esgoto era uma ferramenta utilizada para a vigilância epidemiológica de várias doenças, consumo de drogas e consumo de fármacos. Com a pandemia, esses temas de investigação perderam espaço, juntos constituindo apenas 35% dos estudos da área, e o SARS-CoV-2 passou a ser o objeto central dos estudos. Então, aqui, né, no nosso Graphical Abstract, vocês podem ver que ocorreu uma migração dos temas de estudo, e áreas como o monitoramento de fármacos e drogas perderam muito espaço, assim como a vigilância de outras doenças no esgoto. Além disso, a participação de países em desenvolvimento nas pesquisas dessa área aumentou cerca de 3%. Nós também identificamos que, com a pandemia, houve uma diversificação de colaboradores nas pesquisas de vigilância do esgoto. O aumento da participação de atores do governo, das concessionárias de saneamento e empresas foi significativo. As parcerias de pesquisa internacionais tiveram uma redução de 8%, o que resultou em um aumento das parcerias locais e regionais. Com a pandemia de Covid-19, o financiamento das pesquisas em epidemiologia baseada no esgoto passou a ser cerca de 6,5% menos dependente dos tradicionais fundos de pesquisa. Então, o que nós podemos concluir é que esses novos arranjos de pesquisa da vigilância epidemiológica do esgoto são promissores, embora constituam desafios pós-pandemia mantê-los e superar a crescente falta de diversidade nos objetos de estudo da vigilância do esgoto. É isso, muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel,
Eu vou apresentar o trabalho intitulado de Composição taxonômica de cultura microbiana degradadora de anilina. A anilina é composta por um grupo fenil associado a um grupo amino, sendo denominada também de fenilamina. Ela possui importância industrial, sendo utilizada como insumo na produção de produtos como borracha, corantes e plástico. Estima-se que, em 2022, foram comercializadas cerca de 9,4 milhões de toneladas de anilina. Apesar da sua importância econômica, a anilina apresenta atividade tóxica em vegetais e animais. Em animais, ela ainda pode ser convertida a fenilhidroxilamina, que tem efeito danoso aos sistemas nervoso e cardiovascular. Dessa forma, representando a potencial ameaça ambiental e de saúde pública, quando ocorre o descarte indevido de efluentes não tratados contendo anilina ou em derramamentos acidentais nos processos de transporte e armazenamento dessa molécula. Uma alternativa para a recuperação de áreas contaminadas é a utilização de técnicas de biorremediação, que consistem na utilização de agentes biológicos com a capacidade de converter contaminantes em moléculas naturais, como água, metano e sais. Em função do pouco conhecimento disponível acerca dos agentes biológicos com a capacidade de degradar anaerobiamente a anilina, esse trabalho se propôs a avaliar a taxonomia de uma cultura microbiana anaeróbia com a capacidade de degradar a anilina. O inóculo utilizado para o teste de biodegradação da anilina foi retirado de um reator do tipo WASB, utilizado para o tratamento de efluente petroquímico. O teste foi conduzido em bioreatores de 120 ml, enchidos com um meio mineral contendo 3 mg por litro de anilina como única fonte de carbono. Os bioreatores foram alocados em uma câmara anaeróbica, enchida com a mistura gasosa de CO2 e nitrogênio, na proporção de 20% e 80%. Foi utilizado um HPLC para medir as concentrações de anilina, de ácido benzoico, intermediário anaeróbio da degradação, e como controle foi medido também a concentração de catecol, intermediário aeróbio da degradação da anilina. Por fim, foi realizado um sequenciamento da área 16S do rRNA para avaliação taxonômica. No teste de biodegradação da anilina, é possível observar que a cultura em preto foi capaz de consumir sucessivas alimentações de anilina. Em bege, temos o controle abiótico, que não ocorreu uma redução significativa na concentração da anilina. Também foram detectadas a formação de ácido benzoico em concentrações que variaram de 0,2 a 1,8 mg por litro. Associado à não detecção da formação de catecol, é possível afirmar que a cultura foi capaz de degradar a anilina bioticamente e também por via anaeróbia. Ao comparar a abundância relativa e a diversidade de CPI, que é a comunidade microbiana presente no inóculo, e CPF, que é a comunidade após o experimento de biodegradação da anilina, é possível afirmar que a abundância relativa e os principais táxons destacados na comunidade tiveram que se adaptar à utilização da anilina. Ao fim do experimento de degradação, os gêneros que mais sobressaíram em CPF foram Syntrophos e Petrimonas, e Metanobacterium e Metanosaeta. Portanto, conclui-se que a degradação anaeróbia da anilina com o inóculo utilizado foi realizada com o metabolismo majoritariamente fermentativo metanogênico. Por fim, agradeço ao órgão de fomento e às instituições e laboratórios que permitiram o desenvolvimento desse estudo.
Olá, me chamo Manuela e o tema do meu trabalho é biorremediação de fenotreno através de consórcio bacteriano proveniente de uma estação de tratamento de efluentes industriais. Como sabemos, o petróleo é a principal fonte energética mundial e, por conta da sua grande exploração e comercialização, acontece muito derramamentos acidentais, causando impacto na flora e na fauna. Por conta disso, trabalhamos com a biorremediação, dentro dela contendo atenuação natural, bioestimulação e bioaumentação, onde trabalhamos na bioaumentação in situ. Bom, trabalho com o fenotreno, que faz parte dos 16 compostos prioritários da EPA, onde é pouco solúvel em água, resistente à degradação, tóxicos, causa câncer e mutações. Bom, o objetivo do meu trabalho é desenvolver consórcio microbiano específico para a biorremediação de contaminantes aromáticos provenientes de óleo bruto. Objetivos específicos: remediação de impactos ambientais, uso de bactérias com potencial de degradar compostos provenientes de óleo bruto e análise do potencial de degradação de compostos mutagênicos e carcinogênicos. Bom, o local de coleta do meu lodo é da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais da Primeira Lagoa, onde recebe mais de 15 mil efluentes domésticos de diversos tipos de empresas. Bom, a metodologia que é trabalhada são utilizando o ATCC 2216, sem água, o meio líquido, e com água, o meio sólido. Bom, primeiramente a gente isola essas bactérias aeróbias a partir do lodo, onde ficam 4 dias em observação. Depois do isolamento, a gente faz a parte da incubação, onde a gente deixa essa bactéria crescendo no mesmo meio líquido contendo o fenotreno, nosso composto tóxico. E, por fim, a análise de biologia molecular, onde a gente concentra a biomassa, faz a extração desse DNA, leva para o nanodrop para ver sua pureza e, por fim, manda para sequenciamento 16S. Como resultados, observamos que a cepa A2 ela conseguiu degradar 80% desse composto-alvo, fenotreno, em 10 dias. E o sequenciamento 16S mostrou as principais bactérias, entre elas bacilos e citobacilos, como 48% da citobacilos e 50% da bacilos, onde mostra que essas duas bactérias têm um potencial de degradar esse tipo de composto. Agradeço todos esses apoiadores. E é isso. Tchau! Olá, eu me chamo Camila, sou aluna da Universidade Federal do Ceará e hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo. Cada vez mais, as estações de tratamento têm se tornado verdadeiras fábricas de recursos, com a exploração de seu potencial energético, recuperação de nutrientes, reuso de água e, principalmente, a recuperação de recursos a partir de seu lodo produzido. Nesse contexto, o lodo granular aeróbio tem se destacado não somente pelas boas remoções de matéria orgânica e nutrientes, nitrogênio e fósforo, como também pelo seu potencial na recuperação de recursos a partir de sua matriz extracelular produzida em sua biomassa. E é a partir dessa matriz extracelular, o EPS, SPF, substância polimétrica extracelular, que pode ser extraída os exopolímeros semelhantes ao alginato e o triptofano. Atualmente, essa substância, o alho comercial e o triptofano comercial, possuem alta aplicabilidade no mercado. No entanto, até o presente momento, são poucos os trabalhos que investigaram a interferência de parâmetros operacionais na produção desses recursos. Por essa razão, um dos objetivos do trabalho foi avaliar o impacto do ciclo operacional na produção desses recursos. Para isso, foi operado um reator em batelada sequencial, que constituiu de um ciclo de alimentação anaeróbia, reação anaeróbia-aeróbia, sedimentação e descarte, com duração total de 6 horas.
E essa condição desse ciclo, ela foi variada ao longo do período experimental. Portanto, o experimento foi dividido em 4 fases, sendo o período aeróbio reduzido semanalmente de 100 minutos, primeira fase, para 70 minutos na segunda fase, e, na sequência, 35 minutos e 0 minutos. Esse tempo ele era adicionado ao período aeróbio. Em cada fase, os dados foram coletados durante o ciclo, a qual esse ciclo foi realizado uma duplicata. Esses dados coletados de alginato, EPS e triptofano. De maneira geral, pode ser observado que a condição do ciclo interfere na produção de recursos. O SPE, por exemplo, apresentou produção significativamente superior na fase 1. O que possivelmente aconteceu porque em longos períodos anaeróbios, as substâncias disponíveis tendem a ser lentamente degradadas pelos micro-organismos, permanecendo por mais tempo no meio. Consequentemente, o período de fome, que é aquele período em que o EPS pode ser consumido como fonte de carbono, é reduzido, o que possibilita um alto teor de EPS na fase 1. No entanto, na última fase, 4, foi observado um aumento inesperado dessa substância, o que podemos concluir que o estresse causado pela aeração estimulou, nesse caso, a produção dessa substância. Resultado semelhante pode ser observado aqui para a produção de alginato, onde é observada uma produção significativamente superior na fase 1 e uma diminuição gradativa com a redução do período anaeróbio. Isso se deve possivelmente ao período prolongado de fome, o que deve ter induzido ao consumo endógeno. E testes estatísticos de Pearson demonstraram que a produção de ALI e EPS estão fortemente correlacionadas. No entanto, a produção de triptofano ela foi semelhante ao longo das fases, apesar de apresentar picos de produção na fase 3, e sua produção não teve correlação com a produção de EPS. Conclui-se que o ciclo operacional interfere diretamente na produção de biopolímeros, que longos períodos favorecem a produção de ALI, possivelmente devido à redução do período de fome. Entretanto, períodos anaeróbios mais curtos favorecem a produção de triptofano. E é isso, pessoal. Espero ter sido esclarecedor. Mas se houver algumas dúvidas, eu deixo aqui o meu contato. Obrigada.
Eu sou a Júlia Carce Faria, engenheira ambiental e urbana e mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UFABC, e vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa com wetland construído. O título do meu trabalho é o wetland construído com meio suporte de lodo digerido de estação de tratamento de água aplicada à remoção de fósforo. A poluição das águas superficiais com aumento de nutrientes e contaminação por micro-organismos patógenos trazem prejuízo à saúde humana e animal. A eutrofização é um dos problemas associado à poluição das águas superficiais, especialmente em reservatórios. Ela ocorre pois o acúmulo de nutrientes causa um crescimento descontrolado de algas e macrófitas, que reduz a entrada de luz e os níveis de oxigênio, e acarreta na perda da comunidade aquática. A falta de saneamento está frequentemente associada a dificuldades de abranger todo o território nacional, como zonas rurais e comunidades isoladas. Os sistemas descentralizados são alternativas que podem suprir essas limitações. Entre eles estão os wetlands construídos. O objetivo deste estudo foi avaliar a remoção de fósforo em um wetland construído com meio suporte de lodo estação de tratamento de água, aqui chamado de LETA, bem como analisar as comunidades microbianas presentes nesses sistemas, através das análises de FISH e RNA16S. Os wetlands construídos são sistemas inspirados em alagados naturais, onde ocorre a depuração natural. A remoção de nutrientes e matéria orgânica pode ocorrer por via biológica, através de macrófitas e micro-organismos, física, sedimentação e filtração, e química, reações de absorção, adsorção e transformação. São sistemas considerados atrativos devido ao baixo custo de instalação e manutenção, entretanto, exigem uma área considerável para a construção, sendo ideal para zonas rurais, comunidades e pequenos municípios. Eles podem trabalhar com diferentes meios suportes. Usualmente é utilizado brita e areia. Os meios suportes trabalham como barreiras físicas, ou seja, como filtros, além de servirem para apoio de micro-organismos e das macrófitas. Dependem do material utilizado. Podem ter capacidade de adsorção de diferentes compostos. Novas pesquisas buscam meios suportes naturais e ou sustentáveis, principalmente aqueles considerados como resíduos, como materiais recicláveis, resto de obras e o LETA. O LETA é um resíduo inevitável que ocorre durante o tratamento de água. Ele tem origem por conta da coagulação, floculação e sedimentação dos resíduos existentes na água bruta. São resíduos gerados a partir do uso de sais de alumínio ou de ferro, como sulfato de alumínio. O LETA, devido às suas características físicas e químicas, promove o crescimento de micro-organismos específicos e possui uma característica adsorvente. Ele pode ser utilizado tanto in natura como agregados a outros compostos para a formação de produtos comerciais, como os pallets. Neste estudo foram analisados 6 sistemas em escala piloto de fluxo vertical ascendente, 3 preenchidos com brita e 3 preenchidos com LETA. 2 sistemas de cada meio suporte foram plantados com cana índica e monitorados por 185 dias. Com um tempo de detenção hidráulica de 8, 5, 3 e 1 dia e meio. O fósforo total foi analisado mensalmente e o fosfato semanalmente. Também foram realizadas análises de biologia molecular de FISH e RNA. As análises de fósforo mostraram que o sistema com LETA tiver eficiência de mais de 98% no TDH de 5 dias, superior a 87% com 3 dias e acima de 67% com 1 dia e meio. Isso demonstrou que houve uma redução na remoção com o passar do tempo. Podemos ver nos círculos em azul a baixas concentrações tanto de fósforo total como de fosfato nos sistemas com LETA. O sistema com LETA contou com uma maior comunidade microbiana de organismos acumuladores de fósforo, com análise de FISH, o que pode ser observado na figura A em comparação com o sistema de brita na figura B. Esse fato corrobora com as altas taxas de remoção de fósforo total nos sistemas de LETA. Com relação à análise do RNA16S, foram encontrados 2 gêneros relacionados à remoção de fósforo, a devócea e a dechloromonas. As análises de fósforo apontaram que o LETA tem alta capacidade de absorção de fósforo com resultados superiores a 98%. Entretanto, a remoção teve uma queda gradual com o passar do tempo, mostrando assim a capacidade de absorção é finita. Referente aos micro-organismos, nas análises de FISH, os resultados mostraram que havia em grande proporções organismos acumuladores de fósforo. Porém, na análise metanogênica não foram encontrados muitos gêneros já descritos na literatura. O uso do LETA para a remoção de fósforo se mostrou eficiente, entretanto, devido à sua rápida perda de capacidade de absorção, recomenda-se que a troca seja feita com certa frequência. Para isso, o LETA deve estar em local de fácil acesso, podendo inclusive ser um sistema em série, com composto preenchido apenas com LETA. Esse estudo contribui para a valoração de rejeitos e o reaproveitamento de recursos em sistemas de tratamento de água. E ele também pode ser útil para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e eficientes para o tratamento de águas residuárias. Obrigada, qualquer dúvida pode me enviar um e-mail.
Olá, satisfação fazer parte desse evento. Vou apresentar para vocês o trabalho Efeitos da Profundidade de Tempo de Detenção Hidráulica na Remoção de Patógenos no Tratamento de Esgoto Doméstico em RAPs, Potencialidade de Reuso. Me chamo Sara Farias, sou uma das autoras do trabalho, que em sua equipe são, em sua maioria, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um dos pontos que norteia a nossa pesquisa é o fato da existente desigualdade no acesso à água e a serviços de saneamento, com consequência o lançamento direto de esgotos nos corpos d'água, então a presença de poluentes como patógenos que são causadores de doenças de transmissão oral e fecal. Outro ponto é que, ainda que tratados, nas estações de tratamento há limitações no que se refere à baixa eficiência ou alto custo na remoção de alguns poluentes, dentre eles os patógenos, por tratamentos convencionais ou processos avançados. Outro ponto é a necessidade de se buscar fontes de reuso de água, devido à escassez hídrica, e uma mudança de paradigma advinda aí do conceito de economia circular, uma visão diferente sobre os recursos, da utilização completa desses recursos. E aí, no que se refere ao saneamento, as soluções baseadas na natureza se destacam aí com uma perspectiva circular sobre o tratamento, com uma visão de não só tratar, mas também de recuperar recursos. E uma tecnologia que se destaca nesse conceito é a baseada em microalgas, que são os sistemas microalgas bactéria, que são comumente aplicados em reatores do tipo high-rate HU-Pond e tem vantagens como configuração simples, baixo custo, boa eficiência e a principal, que é recuperar recursos através da biomassa gerada, que pode produzir então biogás, biofertilizantes, biocombustíveis. E para que se possa aplicar essa tecnologia em grandes escalas, há ainda uma necessidade de investigações para superar limitações, para entender melhor mecanismos de remoção de alguns poluentes e também sempre aumentar a eficiência de tratamento. Nesse contexto, o nosso trabalho ele se propõe a avaliar dois parâmetros que são importantes, que influenciam nessa tecnologia, que é a altura da lâmina d'água e o tempo de detenção hidráulica, na remoção de patógenos, que foram escolhidos Escherichia coli e Clostridium perfringens, de esgoto doméstico secundário em reatores do tipo RAP. Para isso foram utilizados 3 reatores, que foram alimentados com esgoto doméstico secundário anaeróbio, proveniente de um tanque séptico, e aí foram variadas as duas condições. O TDAH de 2 dias no reator 1 e 2, e o TDAH de 5 dias no reator 3, e na profundidade, a altura da lâmina d'água de 15 centímetros para o reator 2 e 3 e de 25 centímetros no reator 1. Aqui é a foto do nosso experimento, que teve duração de 40 dias, durante esse período, uma temperatura ambiente de aproximadamente 20 graus. Como resultado dos parâmetros de pH, oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez, nós podemos observar que os reatores com uma altura de lâmina d'água de 15 centímetros tiveram resultados bem aproximados, com destaque aí para o crescimento da biomassa, que foi mais favorável, e foi mais significativo. No que se refere à remoção de E. coli, o melhor resultado foi obtido no reator com lâmina d'água de 15 centímetros e TDAH de 5 dias, com remoção de 99%. Então, essa menor lâmina aumentou a incidência de radiação UV e favoreceu a inativação desse organismo. Já para Clostridium, não houve uma diferença significativa entre as condições estudadas, mas alcançou-se bons índices de remoção, acima de 80%, que já é muito bom. E olhando para o gráfico, a gente pode observar que, diferentemente de E. coli, uma menor lâmina d'água, ela aumenta a incidência de radiação UV e aumenta a temperatura, e que, para o caso de Clostridium, pode dificultar a inativação, porque favorece a formação de esporos. Para a remoção de matéria orgânica, também não houve diferença significativa, mas as concentrações finais foram bem baixas, então bons resultados com 43 mg de DQO por litro, e isso atinge aí, limites para lançamento de efluentes e também em algumas legislações de reuso. Então, como conclusão, apesar de não ter tido diferenças significativas, obteve-se boas remoções, e as remoções alcançadas de Clostridium juntamente com E. coli
são bons indicativos para o reuso do efluente, tendo em vista que são organismos resistentes à desinfecção e que têm uma capacidade de formação de esporos, no caso de Clostridium. Então, no caso de reuso agrícola, por exemplo, é uma remoção importante obter. E as concentrações finais de DQO também viabilizam o reuso potável e não potável do efluente tratado por HARPS, com a vantagem de ter um custo mais baixo que os tratamentos convencionais. É isso, muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ariquer Nascimento, Casado da Silva, sou doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares pelo Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco e venho aqui falar sobre radioisótopos naturais em estações de tratamento de esgoto. O que nós percebemos é que no dia a dia, na mídia como um todo, a importância maior da radioatividade vem dos acidentes nucleares. Fukushima e anteriormente Chernobyl são destaques muitas vezes na imprensa. Não que eles não mereçam destaque, mas claro, merecem. Mas a radioatividade ambiental quase não se ouve falar. E é bom desmistificar de que o grande problema nosso tem a ver a radioatividade artificial, que é o caso de Fukushima, que é o caso de Chernobyl e que é o caso de todos os outros acidentes que ocorreram com material radioativo artificial. O que nós temos para falar é sobre a radioatividade que ocorre naturalmente no meio ambiente devido a radioisótopos naturais que estão na crosta terrestre desde o período de formação da Terra. É o caso do urânio 238, que inicia uma série de decaimentos de radiação, levando a certos pontos importantes que você pode estar exposto à radiação natural sem absolutamente ter a menor noção sobre isso. Esses radioisótopos naturais, eles estão no compartimento solo, mas eles podem ser transferidos para água, ar e qualquer outro compartimento, plantas e assim por diante, animais de uma forma geral, animais de cativeiro de uma forma geral. E consequentemente essa transferência ela pode chegar tanto na água potável como na água residuária, aquela água que vai ser tratada nas estações de tratamento. Tá? Então na indústria, no comércio, nas residências, nos hospitais e assim por diante, você pode ter a presença de radioisótopos naturais. E estes radioisótopos naturais eles vão expor tanto externamente quanto internamente o ser humano aos riscos que podem ser determinísticos ou probabilísticos da radioatividade. Então não é apenas Chernobyl, nem foi apenas Fukushima que trouxeram riscos para os nossos corpos. Na realidade nós podemos ter, por exemplo, casos de câncer de pulmão devido a um radioisótopo natural gasoso chamado radônio 222, que é proveniente da série de decaimento do urânio 238. Então, consequentemente, o material residuário que entra na estação de tratamento de esgoto, ele pode ser, provavelmente com muito boa certeza, com muito boa probabilidade, pode ser componente do lodo, né, que você obtém na estação de tratamento de esgoto. Então, nesse caso, é importantíssimo que análises de atividade radioativa desse material sólido, do material da água e da próprio ar sejam aferidos para que não tenhamos essa exposição a esse risco, seja o risco de você inalar, de você ingerir ou de você estar simplesmente presente numa região que tenha uma atividade radiológica natural muito alta. Então, consequentemente, é importante desmistificar
que a radioatividade ela apenas ocorre devido aos acidentes nucleares ou devido apenas aos radioisótopos artificiais. É importantíssimo criar na população a consciência de que existem riscos devido à radioatividade natural do próprio meio ambiente. E por isso que as pesquisas são tão importantes. Então, muito obrigado e espero que vocês tenham entendido o que é que significa a radioatividade ambiental. O governo do estado, através da Compesa, está trabalhando pela universalização do esgotamento sanitário na região metropolitana do Recife. O Cidade Saneada é o maior programa de esgotamento sanitário em andamento no país e vai beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. A meta é elevar o índice de cobertura nas 15 cidades da região metropolitana para 90%, com um investimento de 6,7 bilhões de reais. Para isso, obras estão acontecendo por toda a região. Estamos no caminho certo para melhorar a qualidade de vida do pernambucano. Com dedicação e transparência, estamos fazendo essa mudança acontecer.